Bom dia mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 2. Aliás, no capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e o verbo, ou a palavra, entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos repetir essa passagem juntos? Então, eu não sei se a sua versão é diferente, mas não importa que seja diferente, vamos ler juntos, tá? Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou. Então, vamos ler mais uma vez. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus do unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esses dois textos que a gente acabou de ler são, na verdade, o centro de todos. Não somos nós que amamos a Deus primeiro, mas é Ele que nos ama. O nosso amor, portanto, a gente... Mais ainda, esse texto aqui que nós lemos diz também respeito à imagem de Deus que a gente constrói na vida. Porque a gente constrói imagens de Deus, né? Quando eu era criança, Deus para mim era um senhor barbudo, de barbas brancas, sentado num trono, rosto muito severo. E depois eu me lembro de onde eu peguei essa de um anime japonês chamado Record for Lord of War, que apresentava um rei fantástico. Aliás, anime é genial, tá? Fica aqui a indicação para quem gosta. É maneiro pra caramba, Diego. Show de bola, RPG purinho. Mas tem uma imagem de um deus, de um rei lá, que era de onde eu tirava essa imagem de Deus para mim. Eu não sei se você desenvolveu isso ao longo da sua história, mas eu conheci uma pessoa que dizia que Deus para ele era uma força azul e preta. Estranho, né? Pelo menos não é azul e vermelho, não é preto e vermelho, né? Porque aí pegaria mal, essa seria problemático. Mas eu quero aqui chamar a atenção para essa lógica do Evangelho de João. Para o Evangelho de João, quem revela Deus a nós é Jesus. A gente falou isso aqui várias vezes, eu queria ressaltar isso, porque a partir de hoje eu queria fazer uma série de mensagens sobre o Evangelho de João, pensando sobre a espiritualidade que brota desse Evangelho. Então a gente vai caminhar ao longo desse Evangelho nos próximos domingos, tá legal? E aí, começo aqui com essa primeira parte, porque, segundo o Evangelho, é Jesus quem revela a Deus para nós. Então, a gente só sabe quem Deus é, porque a gente consegue enxergar quem Jesus é. Quando eu digo a frase, Jesus é Deus, nós afirmamos isso, certo? Isso está correto, né? Porque afinal de contas, Jesus de fato é Deus. Mas essa frase não explica tudo. Porque essa frase pressupõe que eu já sei quem é Deus e esteja dizendo que esse Deus que eu já sei quem é, que Jesus é esse Deus. É como se eu falasse assim, a parede é branca. Você entende essa frase, não entende? Mas por que você entende? Porque você sabe que é a cor branca. Se eu falasse qualquer outra coisa que você não entendesse, eu não estaria comunicando nada. Tá legal? Então, Jesus é Deus. Essa frase teria sentido se nós soubéssemos quem é Deus e aí afirmássemos que esse Jesus é Deus. Mas segundo o Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus. Nós não sabemos como Deus é. Então, além de dizer Jesus é Deus, que está correto, nós precisamos também inverter a frase e dizer Deus é Jesus. Porque aí a frase tem sentido. Porque eu estou dizendo o seguinte: o sujeito Deus, a qualidade desse Deus é Jesus. Dito de outra forma, eu quero saber como é que Deus é. O que eu faço? Eu olho para Jesus. Quero saber como é que Deus lida com pecadores apanhados em flagrante adultério. O que eu faço? Eu olho para Jesus. Como é que Jesus lidou com a mulher apanhada em flagrante adultério? Eu quero saber como Deus lida com religiosos hipócritas. Como é que Jesus lidou com eles? Eu quero saber como Deus lida com templos religiosos e leis, doutrinas. Como é que Jesus lidou com elas? Entende? Isso não é apenas uma frase de efeito, gente. Isso é o cerne do Evangelho. Nós só sabemos quem é Deus por causa de Jesus. Por quê? Porque o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem revelou o Pai a nós. Isso no Evangelho de João é tão claro, é tão cristalino, que lá na frente,
Quando Filipe pede a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que Jesus vai responder? Gente, vocês ainda não me conhecem? Eu estou tanto tempo com vocês, quem me vê, vê o Pai. E aí, se a gente parte dessa lógica, a primeira coisa que acontece é o seguinte: Deus se torna uma boa notícia, porque Jesus é uma boa notícia. Diante de nós, some aquela imagem de um Deus déspota, de um juiz togado, pronto para condenar. Por quê? Porque o Deus que Jesus anuncia não é assim. Ao contrário, surge diante de nós um Deus pura misericórdia, um Deus pura bondade, um Deus puro amor, um Deus que não sabe lidar conosco de outra forma que não seja pelo amor, e mesmo quando nos corrige, faz isso porque nos ama. Esse é o cerne do Evangelho. Se nós esquecermos isso, nós esquecemos o que é Evangelho. Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. De tal maneira que estar na presença desse Deus revelado em Jesus significa estar sem medo na vida, sem nenhum pavor da divindade. Quando escutamos a voz de Deus soar no jardim, nós não fazemos como os seres humanos fizeram lá no Éden. Nós não nos escondemos e dissemos: ouvimos a tua voz soar no jardim, tivemos medo, por isso nos escondemos porque estamos nus. Não, quando nós escutamos a voz de Deus soar no jardim, nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui, o Senhor sabe da nossa nudez, porque o Senhor nos fez assim. Não há nada que a gente possa esconder. Então estamos aqui abertos. E esse é o convite, gente, para uma espiritualidade de relacionamento. Essa é a proposta do Evangelho. E o cristianismo deveria se resumir a isso. O que é o cristianismo, portanto? O cristianismo somos nós vindo à igreja domingo após domingo para ter escola bíblica, cantar umas músicas, comer, também faz parte, e depois ouvir uma mensagem. É isso que o cristianismo é? Não, tirando a parte da comida, que a comida é importante. Mas o restante não. Eu posso fazer isso em casa sem problema algum. A igreja não é importante para isso. O que é o cristianismo? Ele é, antes de tudo, relacionamento com o sagrado que gera relacionamento com o outro. Relacionamento com Deus que me leva a ter relacionamento com você, meu irmão e irmã. Por quê? Porque eu enxergo em você Jesus. Porque eu percebo em você o mesmo Jesus ressuscitado que está em mim, no seu Espírito. Essa comunhão que acontece na igreja que é o cristianismo, ou pelo menos deveria ser. Portanto, é um relacionamento e não é qualquer outra coisa que não um relacionamento. Agora, relacionamento exige o quê? Exige estar disposto a se deixar conhecer pelo outro e a conhecer o outro, não é isso? Não dá para a gente se relacionar com braços levantados, né? Guarda em guarda, não dá. A gente só tem uma forma de amar, de braços e coração aberto. Aliás, é como Jesus morre na cruz, né? De braços abertos e coração arrebentado dele de amor. Literalmente arrebentado, o coração de Jesus explode na cruz. Gente, isso é muito mais do que um jogo de palavras, entende? O cristianismo, ele só é uma lógica de evangelho, de boa notícia, por quê? Porque no seu cerne existe um relacionamento de nós com Deus em Jesus. Nós somos chamados a isso. Tá legal? E aí, curioso, porque o cristianismo, ao longo da sua história, desenvolveu muitas formas de pensar a teologia que acabaram de vez em quando tirando esse elemento de relacionamento do centro. Eu me lembro aqui de uma parábola que o Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, e ele elabora uma parábola dizendo o seguinte: um jovem alemão estava na China e ele se apaixonou por uma jovem chinesa. Se encantou, amor à primeira vista, os dois se apaixonaram mutuamente, perdidamente. Só que ele não falava uma palavra de chinês e ela não falava uma palavra de alemão. E ele precisou voltar para a Alemanha. E ele voltou para a Alemanha com o coração cheio de amor por aquela moça. Então o que ele fez? Ele morava no interior da Alemanha, ele decidiu sozinho aprender chinês. Para quê? Para poder trocar cartas de amor com a sua amada. E é o que ele faz.
Ele aprende chinês sozinho e começa todos os dias a escrever cartas de amor para sua amada, em chinês. A notícia de que um jovem no interior aprendeu a falar chinês sozinho corre, na mídia, e logo vão lá entrevistá-lo. E ele se torna uma referência nacional. E de repente está fazendo várias palestras sobre como ensinar chinês. Ele está dando vários workshops, fazendo vários cursos, escrevendo livros. E sabe o que acontece? Esse jovem nunca mais teve tempo de escrever uma carta de amor para sua amada. Nós aprendemos chinês, gente, para trocar cartas de amor com um Deus que nos ama antecipadamente. Teologia é para isso. Estudar a Bíblia, a própria espiritualidade de estarmos aqui presentes é para isso. Isso é aprender chinês. Para quê? Para trocar cartas de amor com Deus. Porque se a gente perde esse elemento de encontro com Deus, nós podemos nos tornarmos os melhores teólogos e teólogas existentes, mas seremos como um sino que chama, que toca e que não diz respeito a mais ninguém. Por quê? Porque se não estamos relacionados a esse Deus que é amor, não há amor em nós. E sem amor, tudo é inútil. Eu posso doar os meus bens aos pobres, eu posso falar em línguas, eu posso ser o mais incrível de todos. Se não tiver amor, nada será. À luz disso, portanto, eu quero pensar em espiritualidade do Evangelho. E aí a partir do Evangelho de João. Porque o que é a espiritualidade do Evangelho? A espiritualidade do Evangelho, antes de tudo, em termos negativos, não é aquela espiritualidade que se reserva aos espaços religiosos. Aliás, ao contrário. Ela acontece muito mais nos espaços não religiosos do que nos espaços religiosos. Ela tem muito mais incidência na vida concreta que a gente vive dia a dia do que nesses espaços, que são espaços artificiais. Convenhamos, toda igreja é um espaço artificial. Não é? Não é um lugar que a gente se sente tão à vontade. A gente se sente à vontade em casa. Né? Em casa, a gente chega, joga o sapato para lá, deita no sofá, coloca o pé para cima. Não é isso? A gente se sente à vontade. Eu lembro de Jesus lá no Evangelho de João, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas Jesus gostava de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Casa. Se a nossa igreja, de fato, quer viver uma espiritualidade própria do Evangelho, que sejamos uma casa. Sejamos uma casa, um local onde nos sentimos à vontade. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Essa realidade só pode ser conquistada numa casa, onde há liberdade de ser. Em qualquer outro espaço isso não é possível. Então, em termos negativos, espiritualidade não está reservada a espaços religiosos. Também não está reservada à decoração de doutrinas, ou de dogmas, ou de teologias, por mais importantes que sejam. Eu sou professor de teologia, gente, estou falando do meu ganha-pão. Eu estou basicamente dizendo para vocês o seguinte: não façam teologia. Eu quase estou dizendo isso para vocês. Não é isso, tá, gente? Façam sim, e façam... Vou fazer propaganda, não pega mal. Mas façam teologia. Mas eu quero dizer o seguinte: a teologia não substitui relacionamento com Deus. Porque a nossa relação não é com um objeto chamado Deus, mas é com uma pessoa. E nenhuma pessoa cabe dentro de uma teologia sistemática. Nenhuma pessoa cabe dentro de um livro, cabe dentro de doutrina. Então, reduzir Deus a uma doutrina, a uma declaração doutrinária da denominação, é esquecer quem é Deus. É construir um ídolo. E em nome desse ídolo, certamente eu vou matar muita gente. Então, a espiritualidade não é isso. Dirias, parafraseando lá o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Deus não é doutrina a ser decorada, Deus é fruto a ser saboreado. Gastemos muito mais tempo, gente, usufruindo essa característica que é de nós sermos casa de Deus, morada de Deus, do que querendo ser grandes instrumentos nas mãos de Deus. Não, menos.
Você é morada do Espírito Santo, entende? Você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Não é uma habitação passageira. Ele não chega assim, aquela visita de médico. Chega, oi, tudo bem, beleza, e vai embora. Não, ele mora. Ele conhece cada recôndito do teu coração, da tua casa, dos cômodos mais escuros. Ele conhece, ele sabe. Então, aproveitemos para gozar dessa presença. Ok? Então, o que é a espiritualidade cristã? Primeiro, ela é aquela que acontece de forma integral. Em todos os lugares, em todos os momentos. Nesse sentido, gente, ler a Bíblia durante 30 minutos é tão espiritual quanto brincar com a filha durante 30 minutos. Orar durante 2 horas é tão espiritual quanto aproveitar a praia durante 2 horas. Por quê? Porque a criação é espaço litúrgico, é espaço de adoração, onde encontramos Deus. Todo espaço da vida é espaço para isso. Não vamos reservar a espiritualidade a um elemento apenas. E aí, à luz disso, eu queria ler um outro texto de João, aí no capítulo 1, que diz lá no versículo 35. Então, capítulo 1, João 1, 35. Diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí o texto continua. Eu queria chamar a atenção para esse texto, porque esse texto fala para a gente com muita clareza o que é espiritualidade. E eu resumo no seguinte binômio: espiritualidade é discipulado e devoção e mística e encontro com o sagrado. Contemplação. Discipulado e contemplação. Os discípulos de João Batista estão lá, e aí João Batista fala: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus, aponta para Jesus. Eles começam a seguir Jesus. O termo grego é muito engraçado, porque é um termo que também é utilizado para farejar. Eles estão farejando Jesus. Imagina eles seguindo Jesus, né? Isso é, o tema de Missão Impossível tocando ao fundo, né? E eles seguindo. E aí Jesus olha para trás, obviamente: o que esse pessoal quer? E aí diz: o que vocês buscam? Senhor, onde o Senhor mora? Olha só essa pergunta: onde o Senhor mora? Não é a pergunta qual é a declaração doutrinária que descreve melhor o Senhor, mas é: como é que é a tua vida? E aí Jesus diz o seguinte: venham e vejam. Coloquem-se a caminho do discipulado, me sigam e contemplem a beleza do próprio Deus revelado em mim. Me sigam e me vejam. E eles vão até lá, seguem Jesus, veem onde ele está morando, ficam ali a tardinha com Jesus. Isso é muito legal, gente. Isso é muito maneiro. Jesus certamente mostrou a coleção de board game que ele tinha, convidou os 2 para jogar, certamente, PS4 também, estava lá jogando FIFA. Jesus está vivendo com eles, então ele está aceitando eles na presença, convivendo com eles. E somente depois desta convivência é que surge a teologia. Porque depois dessa convivência, os discípulos dizem: achamos o Messias, achamos o Cristo. Entende? Essa ordem é importante, gente. Nós somos chamados a ser, sim, teólogos e teólogos. Lutero dizia isso: todo cristão é um teólogo, é uma teóloga, porque pensa sobre Deus. Então, parabéns, você é um teólogo, você é uma teóloga.
Agora, a teologia, para ser de fato válida e frutífera, precisa ter como ponto de partida esse passar a tarde em Arapuã, passar a tarde com Jesus. Aliás, a vida da música, né? Itapuã. Palavra da minha cabeça. Deixa eu interromper você. Sim. E Jesus não morava num palácio, num castelo, nem num templo. Ótima lembrança. É muito legal, gente. É muito legal. Porque isso é o ponto, gente. Se a gente quer seguir Jesus e perguntar, onde o Senhor mora? A gente está perguntando basicamente o seguinte: qual é o teu jeito de viver, Jesus? Porque eu quero ser igual. Então, as tuas escolhas, Jesus, agora são as minhas. Os locais onde o Senhor estiver andando são os locais onde eu quero estar também. Os locais onde o Senhor não quer estar são locais que eu também vou rejeitar. Então, se o Senhor não quer estar nos templos, se o Senhor não quer, por que não está nos templos? Se o Senhor não quer estar nos palácios reais, onde há poder a dar e a vender, então por que eu estaria lá? Agora, se o Senhor quer ser encontrado entre os paralíticos, coxos, cegos no tanque de Betesda, então onde é que eu tenho que estar? Entre eles. Me sigam e contemplem. Pôr-se a seguimento de Jesus, pôr-se no seguimento de Jesus, é possibilitar a experiência de contemplar Deus. Onde? Nos pobres, nos que precisam de ajuda, nos paralíticos, nos coxos, nos cegos, nos surdos. Esses mesmos cegos que são impedidos pelos discípulos de Jesus, entre aspas, de falar e de clamar. Lembra que eles estão querendo silenciar o cego? Fica quieto, cala a boca. Então, esses cegos que são os alvos de Jesus, somos nós, somos os nossos alvos. Espiritualidade que anda após Jesus e espiritualidade que contempla Jesus. E aí, gente, há tanta coisa envolvida aqui. Desde o entrar no seu próprio quarto, fechar a porta, buscar o Pai que te vem em segredo, e Ele vai te responder. As experiências pessoais que nós temos com Deus, sabe? Sabe as experiências que só você sabe? De ouvir Deus falar claramente no coração, de se sentir apanhado pelas mãos de Deus, e cuidado e direcionado pelas mãos de Deus. Então, isto é espiritualidade, isso é contemplação. Vinde e vede. Mestre, onde o Senhor mora? Vinde e vede. Olha o convite de Jesus para nós hoje. Venham e vejam. Porque se a gente de fato for e ver, a gente não vai voltar igual, não. A gente vai voltar dizendo o seguinte: achamos o Cristo, achamos o Messias. Isso faz toda a diferença. Amém? Amém. Deus nos abençoe e nos ajude a andarmos após Jesus e a contemplarmos esse Jesus. Ao longo desses próximos domingos, a gente vai passear aqui pelas páginas do Evangelho de João. Fica aqui o convite para você ler também, então, os próximos capítulos. Domingo que vem falaremos ainda do capítulo 1 e do capítulo 2. Tá? Então, fica aqui o convite para você ler. E a gente vai conversar a respeito disso no próximo domingo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque estamos na tua presença. E, Senhor, estar na tua presença é o melhor lugar onde poderíamos estar. Senhor, hoje, ao teu convite, Jesus, vinde e vede, nós queremos nos colocar agora à disposição para ir de fato após o Senhor e conhecer onde o Senhor mora e saber como o Senhor é. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui, Senhor, tenha experiência com o Senhor, uma experiência íntima de encontro com Jesus, de tal maneira que nós possamos no domingo que vem chegar aqui e afirmar: nós achamos o Messias. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a sermos espirituais conforme a lógica do teu Evangelho. Em nome de Jesus, não nos deixa presos com qualquer outra ideia que não seja o seguimento do Senhor e aprender do Senhor. Nós te louvamos por isso, te agradecemos pelo teu amor por nós e te bendizemos, Senhor, no nome de Jesus. Que nesta semana, Pai, nós possamos anunciar aos outros que achamos o Messias e, mais do que isso, levar outras pessoas também ao Messias,
para que o próprio Jesus diga que agora o teu nome será outro e dê uma nova missão. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?